Correio Brasiliense e a TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. O programa tem transmissão simultânea pelo Facebook do Correio Brasiliense. Deixe lá a sua pergunta, o seu comentário. Hoje eu, Glaucia Guimarães, Ana Maria Campos e Leonardo Cavalcante recebemos a pré-candidata do PSOL ao GDF, Fátima Souza, que também é enfermeira e ex-diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. E eu quero saber, para a gente já começar, qual é o caminho aí para a gente melhorar essa saúde do DF e, de fato, na sua opinião, na sua avaliação, se essa saúde da gente aqui ainda tem jeito. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. É uma bancada que eu tenho muito respeito. Eu digo que é sempre a primeira leitura do dia, né? Veja, a saúde no DF tem jeito sim e estamos com um grupo já engajado para a gente fazer uma proposta concreta para que as pessoas se vejam. Por que a saúde no DF ainda não teve jeito? Porque eles tomaram um caminho de um modelo que é fadado ao fracasso. Pode ter recursos mais diferentes, os trabalhadores da saúde competentes, o gestor pode ser os melhores, mas nós temos que tomar uma decisão, e todo governo ele se revela quando ele toma a decisão correta, que é saber qual modelo de atenção ele quer dar para essas famílias. Então, se ele investe em hospitais, se ele investe em medicamentos, se ele investe em equipamentos, se ele investe nos médicos, simplesmente, se ele investe na doença, está fadado ao fracasso. Isso não é só o Brasil que diz, né? Eu fiz meu pós-doutoramento no Canadá e a gente vê isso o tempo inteiro. Diferentemente do que nós vamos propor um outro modelo de atenção à saúde, que é focado nas famílias, nas comunidades. Nós temos que transformar Brasília em canteiros de saúde. E não faz saúde sem educação. É na medicina preventiva, então. Na medicina preventiva. Medicina que não deixa você ficar doente, na verdade. Exatamente, porque a doença é um fracasso de que a gente não deu conta de fazer a prevenção, a promoção e o Estado proteger a saúde dessas pessoas. Então, o que é que muda no sentido prático para o eleitor, que a senhora como candidata entenda melhor isso? Em relação à estrutura, em relação à própria atenção ao servidor, nesse caso? No sentido prático, Leonardo, muda o seguinte: nós vamos retomar um projeto que foi feito na época que a Maninha, ex-deputada federal e distrital, quando foi secretária de saúde dessa cidade, fez, que se chama Saúde em Casa. Eu acho que a população tem essa memória. Significa o quê? Nós entrarmos, batermos a porta de cada família e dizer: o Estado está aqui presente para proteger a sua saúde. Mais do que isso, fazer um diagnóstico preventivo de quais são os principais problemas que tem naquela comunidade. Uma vez dito isso, nós vamos organizar a rede básica de saúde com base numa realidade. Se eu tenho problema de hipertensão, de diabetes, eu não vou comprar equipamentos, estruturar as unidades para uma ação que eu sei nem o que é que vem por aí. Então, assim, tem que investir pesadamente no processo de educação em saúde, tem que investir pesadamente na presença dos agentes comunitários de saúde, e que a saúde comece dentro de casa, a saúde comece nas ruas e não nos hospitais. Insisto, os hospitais não é lugar de cuidar da saúde, os hospitais é lugar de cuidar da doença. E é muito caro para os cofres públicos investir em hospitais e toda a sua tecnologia. Isso dá margem a fazer consumo, o Estado gastar dinheiro imensamente no que a gente chama de complexo médico industrial. É falido isso. Quando a ex-deputada Maninha foi secretária de Saúde no governo Cristóvão Buarque, ela realmente implantou esse programa Saúde em Casa, né, que foi uma iniciativa pioneira no Distrito Federal, mas ela usou servidores do extinto ICS, Instituto Candangos de Solidariedade, que era uma forma de contratar mais facilmente os servidores para a ponta, né, para essa ponta aí do atendimento, que é considerada essencial. Esse modelo também poderia ser adotado na sua gestão? Não, esse modelo não de contratar pessoal talvez seja um bom caminho. Nosso grupo vai estudar com mais calma para que a gente possa lhe dar uma resposta com mais propriedade. Mas o caminho o Estado não pode abrir mão de ser gestor, planificador e ordenador das despesas na organização da saúde. Porque no Instituto Hospital de Base, o modelo que o governo adotou é semelhante a esse que foi da Maninha? Não, semelhante não. Completamente diferente. Porque as contratações hoje são feitas de forma mais... Desculpe, é o que o governo defende, né? Que eles contratam de uma forma mais fácil para ter mais profissionais à disposição. A senhora discorda totalmente. Completamente. Isso é como se a gente assumisse
de que o Estado não tem competência de proteger e de exercer o seu dever de cuidar da saúde da população. Terceirizar, nós somos absolutamente contra. Esse modelo do Instituto Hospital de Base... Somos completamente contra. Como é que fica a questão E mais grave, Leonardo, desculpe terminar meu raciocínio. E mais grave é que se usa uma falácia, ou seja, vende a população de que privatizar a saúde tem mais eficiência do que fazermos dentro dos serviços públicos. Isso não é verdade. Glaucio, isso não é verdade. A gente tem andado o Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade na vida de implantar um programa de agência comunitária de saúde, cujo piloto foi meu estado, da Paraíba. E depois vim e fiz esse programa no Brasil inteiro com uma série de outros colegas no Ministério da Saúde. Quando o governo decide assumir o que diz a Constituição, no seu artigo 196, é dever do Estado de cuidar da saúde do seu povo, ele não precisa terceirizar. E mais do que isso, o serviço público é eficiente, sim. Nós todos já comprovamos isso. Os 30 anos do Sistema Único de Saúde não tem mais o que provar que nós somos capazes, eficientes, garantimos a qualidade do Sistema Único de Saúde. Não, nosso governo não pegará atalho. Nessa matéria, nós não vamos pegar atalho. No Hospital da Criança também, a senhora defende um modelo diferente desse que está em vigor? O Hospital da Criança, veja, quando a família é bem atendida, quando uma doença como é tratada naquele hospital, quando se tem um bom gestor, é possível que você faça uma relação público-privado que, na verdade, está na Constituição. O que é que diz a Constituição? É livre a iniciativa privada. E o Estado pode fazer uma parceria saudável, é diferente do hospital de base. Entendi. Tem outra relação. Como é que fica a questão da pressão do entorno, da população do entorno em relação aos serviços de saúde? Como é que a senhora imagina que isso pode ser tratado? É uma preocupação da senhora? É uma preocupação, sim. Por quê? Porque a nossa Constituição ela é muito solidária e nós defendemos isso o tempo inteiro. Você não tem fronteira, você não pode colocar estaca para que as pessoas não possam vir atender o serviço do Distrito Federal. O que nós temos que fazer é um governo que tenha a capacidade de dialogar com os outros governos. Aí eu estou falando dos mais afetos aqui, do seu ponto de vista territorial. Nós estamos falando dos governos de Goiás, né? Governo de Minas Gerais, e sentar à mesa. E sentar essa mesa e negociar. E negociar para que possa fazer um pacto entre eles de que os serviços de saúde possam ser organizados de forma que, nos seus municípios, aí falo do estado de Goiás e de Minas, eles possam organizar a atenção básica, possam organizar uma rede de forma ascendente, ou seja, de forma integrada, faz com que a demanda não venha para cá. A demanda vem para cá porque os serviços de lá não estão organizados. E aqui recebe porque eles também não têm uma forma de organização e também não tem como dizer que não recebe as pessoas que vêm para cá. A saúde vai ser um grande debate nessa campanha, porque a senhora é da área de saúde, entende bastante do assunto, o doutor Frejá é o ex-secretário de saúde, médico também, o governador Rodrigo Hollenberg também não é da área de saúde, mas defende esse tema com assuntos até muito polêmicos, né? Esse do Instituto Hospital de Base, Hospital da Criança. Ele já disse aqui até no CB Poder que se ele se reeleger, o modelo do Instituto Hospital de Base pode ser ampliado para outras unidades. Então, esse vai ser um grande debate da campanha, a senhora acha? Não só um grande debate, esse será o eixo estruturante do nosso programa de governo. Por quê? Porque desde o processo constituinte, a Constituição até os dias de hoje, 30 anos depois do SUS, nós temos consciência de que ainda não fizemos o projeto da reforma sanitária brasileira que nós precisamos. E no DF não se discute, não tem um sistema que dê conta da necessidade da população. Eu tenho andado, Ana, a convite dos meus alunos, dos pais dos meus alunos, para fazer roda de diálogo. E o tema central, a maior dor que essa população tem, está na saúde. Quando eu digo que ele vai ser o eixo central, eu estou lhe dizendo que não tem saúde quando as pessoas estão desempregadas. Não tem saúde quando as pessoas não têm educação. Não tem saúde quando as pessoas não têm renda. Não tem saúde quando as pessoas não têm lazer. Não tem saúde quando as pessoas não têm uma alimentação adequada e segura. Então, o eixo vai ser central não para o debate. Não para o debate dizer o Frejá fez mais, fulano fez menos. Eu não entro nessa travessia. O debate vai ser qual é a saúde necessária que o povo do DF precisa e quais são os elementos que vão estruturar essa saúde. Esse vai ser o lugar onde a nossa campanha e o nosso grupo tem clareza, porque eu já dei a linha, já disse como é que nós vamos discutir a saúde no Distrito Federal. Não vou cuidar de doenças simplesmente. Não vou cuidar de medicalizar a população simplesmente. Não vou cuidar de criar hospitais, criar UPA, criar isso para atender iniciativas privadas do mercado imobiliário. Eu vou atender e cuidar da necessidade da população. Tanto é que um dos eixos da nossa campanha se chama Cuidar das Pessoas. Nós estamos estruturando nosso programa em 5 grandes eixos. Um deles é bem viver
E aí está o capítulo da saúde, está da educação e segurança, para dizermos de forma clara para a população de que esse é o lugar, essa cidade tem condições da gente fazer uma proposta em que ela possa viver bem e com dignidade. O segundo eixo do nosso programa se chama o eixo de cuidar das pessoas. Porque é importante cuidar da cidade, mas temos que cuidar das pessoas que habitam essa cidade. O terceiro eixo é o eixo que eu estou chamando de emprego, trabalho e renda. E vocês assistem nessa bancada e ao circular na cidade, veem perfeitamente de que as crianças de 15, 16, 17 anos, que são os adolescentes da cidade, não têm condições de trabalho. É a geração neném, né? Nem estuda, e nem trabalha. E mais grave, Eduardo, é que quando a gente chega nessas visitas domiciliares, eles sentam e ficam pedindo emprego, ele vê como uma possibilidade assim. O Estado vai estar presente, vocês precisam nos ajudar a ter emprego. Isso mexe com a nossa sensibilidade. Então, não é uma economia qualquer para dar emprego e renda, vai ser esse sujeito com autonomia, com capacidade de entrar no mercado de trabalho. E o fato dele já ter o primeiro emprego lhe dá, uma certa forma, a estima dele aumenta, ele se sente cidadão dessa cidade. A gente viu que em outras eleições, na anterior e 4 anos antes da anterior, né, há 8 anos, o Toninho foi um candidato do PSOL que teve um discurso que muita gente gostou, ele entrou nos debates com muita contundência, cresceu, né, bastante na campanha, mas por o pessoal, até pelo partido ser um partido pequeno, com pouca estrutura, poucos recursos, isso pode ter atrapalhado o desempenho dele, que ele chegasse mais à frente. Qual é a diferença neste momento atual da política brasileira, da política no DF, que pode facilitar ou não, né, a sua trajetória como candidata? Primeiro, eu agradeço aos colegas do partido, em especial ao Toninho, que é um quadro político reto, sério, que essa cidade tem, que perdeu a oportunidade por 3 vezes de eleger Toninho. Seguramente nós estaríamos em outra situação. Eu não concordo, Ana, de que o PSOL é um partido pequeno. Eu acho que o PSOL, esse é uma métrica da velha política. Eu acho que o PSOL, e por isso estou nele, é um partido grandioso, um partido que tem essa capacidade de juntar homens e mulheres de bem dessa cidade, isso no Brasil inteiro. E é desse lugar que eu quero me colocar dentro do partido, de ajudar a discutir as teses, os temas, as ideias, né? Eu chamo as dores, viu? Mas eu também chamo as alegrias dessa cidade. Essa cidade não só tem dores, essa cidade, eu tenho andado por aí, eu tenho visto. As pessoas, Ana, não acreditam mais na política. Em várias reuniões que eu vou, as mulheres não querem votar. Os jovens não querem dar seu primeiro voto para ninguém, não é para a esquerda brasileira. Levar as pessoas para votar vai ser um grande desafio, né? Nós temos que despertar a consciência política. Nós estamos na capital da República, nós estamos na cidade de síntese do Brasil. Aqui nós estamos com toda a esplanada dos ministérios, o centro do poder, nós estamos com as embaixadas. Essa cidade tem que ser uma cidade civilizatória, uma cidade que dê pistas de alegria, de vida. Eu tenho dito muito isso, digo isso em sala de aula, digo aos meus alunos, digo nessas rodas de diálogo que nós temos ido, de que assim, Brasília tem que se reinventar, ela tem que tomar um novo sentido, um sentido da ética. Nós não podemos achar que Brasília, essa política que está aí, eu me custo acreditar nisso, por isso eu estou colocando... Mas quando eu digo pequeno, no sentido de um partido com pouca estrutura, poucos recursos, para confrontar, por exemplo, um partido como o MDB, que tem muito dinheiro, que tem condições de ir em todas as áreas do DF, daquela forma da velha política, da velha campanha que a gente está acostumado a ver, que muitas vezes o dinheiro, a estrutura, cabos eleitorais é que fazem uma vitória, né? Não, e esse tipo de política o pessoal nunca fez e não tem condição de fazer. Então foi nesse sentido que eu quis dizer pequeno, não no sentido, realmente é um partido grandioso e está num momento de muita visibilidade, até pela história da Marielle, né? Que colocou um holofote no partido, pela militante que ela foi, né? Então, eu digo nesse sentido, porque é difícil combater os grandes partidos que têm estrutura e sempre ganharam as eleições. Eu queria aproveitar aqui, a senhora acha que o assassinato, quer dizer, aquele crime, uma covardia e depois as próprias fake news em relação a Maria, de certa forma, trouxe
o que a Ana está dizendo aqui, luz para os candidatos do PSOL, isso pode ser levado em relação à campanha. E eu queria falar um pouco que a senhora falasse um pouco efetivamente sobre esse assassinato, que já tem aí quase 45 dias e ele não chegou a lugar nenhum, pelo menos até onde a gente sabe, né? Eu não diria que trouxe luz para o partido, trouxe muita tristeza para todos nós. Trouxe luz no sentido de trazer atenção, evidentemente. Quando a gente fala em luz... Trouxe uma grande responsabilidade para todos nós, de cobrar da justiça, de que a morte de Mariela é simbólica, né, por tudo que ela representava no Rio de Janeiro, uma negra que nunca pegou atalhos, uma negra que enfrentou o debate da democracia, da condição dela de mulher, da condição dela de ser uma mulher lésbica, da condição dela nunca se escondeu em lugar algum, enfrentou os poderes os mais diversos, entrou na Câmara de Vereadores de cabeça erguida. Então, assim, eu não diria luz para o nosso partido, trouxe uma responsabilidade maior, de que a gente tem várias perdas. Mariela é uma perda, assim, que nos deixou muito, muito entristecido e trouxe para nós essa responsabilidade de que a justiça tem que dar resposta. Não só para o Rio de Janeiro, tem que dar resposta para o Brasil, tem que dar resposta para o mundo. Assim como todas as mortes que são feitas barbaramente, das mulheres, dos homens. O nosso partido não admite nenhuma barbárie, nenhuma forma de violência. Em especial a dela, a justiça tem que dar resposta. Nós não vamos descansar um só segundo enquanto a justiça brasileira não disser quem mandou matar Marielle, por que mandou matar Marielle. Enquanto isso, nós não vamos nos calar. Mas parece que é uma investigação muito intrincada. A senhora está acompanhando? Como é que a senhora está monitorando essa investigação lá na polícia? Todos nós estamos atentos, né? Foi constituída uma comissão no meu partido que está acompanhando dioturnamente essa questão. Agora, esse crime bárbaro chamou a atenção da população também em relação aos temas da segurança pública, né? Rio de Janeiro é um estado que a gente vê o caos na segurança pública, muito triste o que acontece lá, mas a gente pensando aqui no nosso Distrito Federal, o que ocorre lá que não pode ocorrer aqui, para a gente não chegar numa situação como eles vivem hoje? Olha, Ana, não pode ocorrer aqui o que não pode ocorrer em lugar algum. Entra governo, sai governo e trata a questão da segurança como se fosse uma questão de bala contra bala. Quando se trata deste lugar, ou seja, violência que gera violência, ninguém vai ter resultado disso. Significa que você põe um policial militar que coloca a sua vida em confronto à vida do outro. E o resultado é morte, lado a lado. No nosso governo, nós vamos tratar a segurança como ela merece ser tratada, pela via da educação. Quem de vocês não sabe aquilo que nos ensinou o Darcy Ribeiro desde sempre? Quanto menos escola, mais chance de violência nós temos, né? Não literal, esse não é um texto dele, mas estou interpretando. Quanto mais pouco investimento na educação, mais cadeias, né, se ergue nessa cidade, nesse país, né? E no especial, você tratou do Rio de Janeiro. Então, assim, nós vamos insistir com a questão da integração dos passivos da polícia, tanto civil, militar, corpo de bombeiro. Nós vamos investir maciçamente em conselhos nas comunidades. Nós temos 31 regiões administrativas dessa cidade, eu tenho visitado, que são verdadeiras cidades. Nós que somos da Paraíba, do Nordeste, sabemos disso. São o conjunto das cidades que tem no Brasil, hoje tem 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Você tem várias cidades nossas com 30, 40, 50, 100 mil habitantes. Temos que tratá-la como cidades, né? E usar a inteligência. Nós temos a Universidade de Brasília, eu sou filha de lá. Por que a gente não usa a inteligência da revolução tecnológica para que a gente possa ter um sistema de controle no sentido da ordem perversa, a caminho da barbárie, mas a ordem da paz? Nós vamos tratar essa questão da segurança pública, de novo, Ana, com a questão da ética da vida. Se nós tratarmos de que é com a violência que combate a violência, nós vamos perder essa luta. No âmbito nacional, desculpa, por favor. Pode falar. No âmbito nacional, a questão da divisão das esquerdas, o PT tem cobrado muito as candidaturas do Boulos, do seu partido, da Manuela Dávila. Como é que a senhora avalia essa questão? A esquerda não corre o risco de, com essa divisão, acabar não tendo um candidato competitivo para o segundo turno? Olha, eu acho que a gente tem que respeitar a dinâmica de todos os partidos. É legítimo que cada partido queira apresentar os seus melhores quadros, as pessoas que têm, né, que agrega valor. A Manuela é uma grande menina, uma grande mulher, né, já é menina, com todo respeito, Manuela, você realmente é uma linda menina.
que tem sua história de luta, né, que vem agregando valores, assim, olha, eu não tenho como falar dela, né, tamanha é a capacidade que ela tem, uma jovem liderança. O PCdoB é legítimo que ele queira lançar, né? O Boulos é essa jovem liderança que vocês também já conhecem, o Brasil inteiro já conhece, né? Então, hoje é esse momento de cada partido, né, colocar os seus melhores quadros, né? Agora, se me perguntar o que pensa a professora Fátima Souza, isso não é arrogância, eu gostaria muito que, não só a esquerda brasileira, em que todos os homens e mulheres de bem do Brasil, desta cidade, não fossem atravessar uma avenida, insisto, da barbárie. Nós atravessássemos, sim, uma avenida da civilidade, nós atravessássemos uma avenida em que pudéssemos recuperar os valores do bem, porque do jeito que está, cada vez mais se incentiva o ódio, se incentiva a briga, se incentiva a confusão, se incentiva a divisão. Isso não ajuda em nada, nem ao país, nem aos partidos, nem a ninguém especial. Tanto a esquerda quanto a direita tem estimulado isso na avaliação da senhora, ou se a senhora está se referindo a candidatos específicos como Bolsonaro, por exemplo? Veja, a esquerda, ela tende, e é obrigação, e é o dever da esquerda, se unir. Se não fizer isso, agrava a crise que nós estamos vivendo. Uma crise, como eu lhe disse, de desesperança, uma crise de descrença na política, ou uma crise mais do que isso, uma que ninguém quer saber mais, acha que todos os políticos são iguais, que todo mundo faz a mesma coisa. Eu, particularmente, o grupo a qual pertenço não é igual. Nós somos diferentes e a gente vive, eu em especial, mais de 40 anos da minha vida dedicada a fazer uma política diferente. Então, não me misturo. Se alguém vem criar essa confusão para o nosso lado, não é conosco. Professora, a gente está aqui com... Isso não nos pertence. Agora, o que a direita vem fazendo, governo após governo, é resultado das doenças, né, das dores, como eu gosto de chamar, das tristezas, em que o país e o Brasil e Brasília vive. Mas então, a direita, a senhora está se referindo a quem? Porque governo atrás de governo a gente teve do PT, né, dos últimos 12 anos. Fizeram alianças inconsequentes, né? Paga o preço. Professora, a história vai ter que responder perante a história. A gente está com a Rosa aqui, ó, Rosa Henrique, aqui no Facebook do Correio Brasiliense, e ela faz a seguinte pergunta para a senhora. Brasília com certeza tem memória. Qual será a memória que a senhora vai deixar caso seja eleita? E ela diz também o seguinte, qual é a origem do interesse da senhora pelo governo de Brasília? Como é que a senhora chegou até aqui? Ah, sim. Muito bem. Eu fui diretora da Faculdade de Ciências da Saúde por 4 anos, né? E em sala de aula há mais, vou dizer assim, mais de 20 anos. Ajudei a construir a Faculdade de Ceilândia e vi o quanto alunos, professores, reuniões os mais diversos, assim, professora Fátima, por que a senhora sempre foi uma gestora pública, sempre esteve à frente da gestão de programas os mais virtuosos no Brasil, não coloca o seu nome à disposição do GDF? Então, essa cidade que me acolheu, eu penso que eu tenho um dever moral, cívico, ético, de cidadã, de colocar a minha força de trabalho, que eu tenho, julgo eu, de mais precioso, de ser uma gestora pública decente. Já coordenei programas no Ministério da Saúde em que o recurso era os mais virtuosos que vocês possam imaginar e nunca fui advertida por nada. Não digo isso com nenhum demérito, eu acho que é um dever de cidadão. Mas eu estou pronta, sou uma gestora pública, respondo a nossa... Rosa, estou à disposição de colocar minha força de trabalho em defesa da cidade que me acolheu. O pessoal vai fazer alguma coligação, aliança? Porque a gente vê que a chapa já está pronta, né? A senhora é pré-candidata ao governo, já tem uma vice, que até queria que a senhora explicasse, né? Quem apresentasse aqui para o nosso telespectador. Sangue, e 2 candidatos ao Senado que são também do PSOL, né? Enfim, explica pra gente como é que foi a escolha dessa vice aí, que a senhora é a primeira pré-candidata que já tem uma vice definida. A senhora vai responder daqui a pouquinho, porque a gente precisa fazer um break, mas é bem rapidinho, daqui a pouco o CB Poder volta. Até já.